Junho de 1816. O hemisfério norte espera pelo calor. O agricultor olha para o céu, mas em vez do sol, vê uma cortina cinzenta. Dessas nuvens não caem gotas de chuva, mas sim densos flocos brancos. Neve. Em junho, ela se deposita sobre os brotos verdes, transformando os campos de esperança em mantos brancos. A primavera simplesmente não chegou. O fim de maio passou sob um céu congelado, e agora o sopro gelado do inverno invadiu o coração do verão. Os rios, principais artérias do comércio, ainda estão presos pelo gelo. O mundo parou. Este ano entrou para a história como o ano sem verão, e não se trata apenas de uma anomalia climática. Foi um marco inicial para uma série de eventos que transformaram nossa civilização. Vamos reconstruir passo a passo essa cadeia de catástrofes. Você verá como o frio e a fome na Europa provocaram o surgimento da primeira pandemia de cólera da história, na Ásia. Analisaremos como a chuva incessante manteve um grupo de jovens rebeldes presos numa mansão na Suíça, levando-os a criar duas criaturas imortais, Frankenstein e o vampiro. Esta é a história de como o sol apagado acendeu a chama da genialidade. A anomalia não era local, espalhava-se pelo continente como uma gangrena. Na Suíça, o céu simplesmente cedeu. Um dia, mais um dia, uma semana, um mês, 130 dias seguidos de chuva fria. A água destruía estradas, derrubava pontes, transformava pastagens em pântanos. E quando as chuvas finalmente cessaram, em agosto, vieram as geadas, dizimando o pouco que havia sobrevivido. Não foi apenas um ano ruim, parecia o sufocamento metódico do planeta. Nas cidades e vilarejos, o pânico crescia. Pregadores gritavam dos púlpitos sobre o fim do mundo, a punição divina pelos pecados das guerras napoleônicas, que devastavam a Europa há anos. As pessoas olhavam para o céu e viam provas. O sol havia se transformado em uma mancha doente, vermelho opaco. Era possível olhar para ele sem dor, como para a lua, e ver feridas escuras, as manchas solares, que pareciam um presságio sinistro. A ciência permanecia em silêncio. A religião oferecia apenas uma resposta: arrependimento diante do apocalipse. Mas o que acontecia na Europa era apenas um leve tremor na superfície antes do impacto de um tsunami. O frio congelava uma parte do mundo, enquanto seu eco invisível preparava uma catástrofe totalmente diferente do outro lado do planeta. Na América, os agricultores observavam o milho congelado. Na Índia, as pessoas rezavam por uma chuva que nunca chegaria. Ainda não sabiam que seus destinos estavam ligados por um fio invisível de cinzas. Até Thomas Jefferson, ex-presidente e agora apenas um fazendeiro, anotava com preocupação os dados em seus diários meteorológicos. Seus registros não eram estatísticas secas, eram a crônica de uma catástrofe. Geadas congelantes no auge do verão atingiram a costa leste da América, destruindo as plantações pela raiz. Os talos de milho, negros, quebravam-se nas mãos. Campos que deveriam alimentar a nação transformaram-se em terras mortas. A colheita de grãos e tabaco, base da economia, ficou abaixo de 1/3 do normal. Não era apenas uma crise, era um colapso econômico registrado pela mão de um dos pais fundadores. A falta de colheita não foi apenas um número em um livro contábil, tornou-se um estopim, desencadeando uma reação em cadeia. Os agricultores, que perderam tudo, olhavam para os celeiros vazios e as casas hipotecadas. A escolha era simples: ficar e morrer de fome, ou abandonar tudo e partir para o oeste, rumo ao desconhecido. Dezenas de milhares de famílias reuniram seus pertences e seguiram viagem. Essa migração em massa, nascida do desespero, parecia um rio humano fluindo para longe da costa amaldiçoada. Ela mudou para sempre a demografia do país, dando origem a novos estados, Illinois e Indiana. O mapa da América era redesenhado sob a pressão do frio. Enquanto metade do mundo congelava, a outra metade secava. Na Índia, esperavam as monções. Por séculos, essa estação das chuvas previsível foi sinônimo da própria vida. Em 1816, ela não chegou. A diferença necessária de temperatura entre a Terra e o oceano, esse motor gigante que impulsiona os ventos úmidos, simplesmente desapareceu. Primeiro, a seca transformou o solo em pedra. Depois, chuvas tardias e violentas caíram sobre essa crosta morta e, em vez de serem absorvidas, levaram toda a camada fértil da Terra para os rios. A fome que atingiu a Índia não teve precedentes. Foi exatamente nesse caldeirão de seca e desespero que nasceu um monstro muito mais aterrorizante do que qualquer criatura literária. Até o século XIX, a cólera era uma tragédia, mas uma tragédia local, uma doença endêmica da Índia, que raramente ultrapassava suas fronteiras. No entanto, a ausência das monções e a alteração na composição química dos rios criaram condições perfeitas para a multiplicação do víbrio da cólera. Esse predador microscópico, adormecido por séculos, ganhou uma força sem precedentes. Em 1816, a cólera escapou pela primeira vez na história, transformando-se em uma pandemia. Ela deixou a Índia a bordo de navios comerciais e, junto
com soldados britânicos, iniciou sua marcha mortal pelo planeta. A fome que redesenhou o mapa das Américas, a seca que gerou a fome na Índia, a doença que escapou de um cárcere secular para matar milhões. Tudo isso são elos de uma mesma corrente: fome, migração, pandemia. Como um acontecimento ocorrido um ano antes, em uma ilha remota da Indonésia, conseguiu colocar o mundo inteiro de joelhos. A resposta para todos esses mistérios está em um único ponto, em uma ilha, e em um dia que mudou tudo. 5 de abril de 1815, na ilha indonésia de Sumbawa, o vulcão Tambora, silenciado por séculos, despertou. A primeira explosão foi ensurdecedora. Uma coluna de cinzas e pedras cobriu os arredores. Por alguns dias, a ilha viveu em tensão. O tremor da terra cessou, o estrondo desapareceu. As pessoas que sobreviveram ao primeiro impacto respiraram aliviadas. Pensaram que o pior havia passado. Estavam enganadas. Aquilo foi apenas a introdução. No dia 10 de abril, a terra se abriu. A explosão principal não foi um som. Foi um silêncio que engoliu tudo. O cume, com 4.200 metros de altura, simplesmente deixou de existir. Evaporou, reduzindo quase um terço da altura do vulcão. Uma corrente piroclástica incandescente, mistura de gases, cinzas e pedras, desceu com força, apagando do mapa toda forma de vida. Foi assim que nasceram as Pompeias asiáticas, uma civilização enterrada viva. Essa foi a erupção mais poderosa e destrutiva da história registrada da humanidade. A coluna de cinzas e fumaça subiu a uma altura de 43 quilômetros. Não era a atmosfera onde os aviões voam, era quase o espaço, uma altitude onde os satélites orbitam. O vulcão lançou seu material até a estratosfera, aquela camada fina e estável que fica acima do tempo, das nuvens, das nossas vidas. E essa erupção não lançou apenas cinzas, ela carregava um veneno para o clima. Junto com as pedras e a poeira, 60 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram lançadas no céu. 60 milhões de toneladas. Essa substância química se tornou a chave para uma catástrofe global. Ao chegar na estratosfera, ela não caiu de volta. Reagiu com o vapor d'água e se transformou em minúsculas gotículas de ácido sulfúrico. Bilhões dessas gotículas criaram uma película tão fina que era quase invisível. Basicamente, o planeta colocou um enorme par de óculos escuros que não podia tirar. Essa cortina de aerossol envolveu o planeta Terra. Estava alta demais para ser lavada pelas chuvas e funcionava como um espelho gigante suspenso no céu. Os raios solares que deveriam aquecer a Terra e os oceanos simplesmente eram refletidos de volta para o espaço. O planeta começou a esfriar, devagar, mas de forma inevitável. O equilíbrio energético que sustentava a vida na Terra por milhões de anos foi quebrado. A temperatura média no hemisfério norte caiu apenas 0,7 graus Celsius. Parece pouco, mas em escala planetária é como mover o eixo da Terra 1 milímetro, e isso foi suficiente para quebrar toda a máquina climática. O fluxo normal das massas de ar foi interrompido. Correntes quentes que trazem umidade enfraqueceram ou mudaram de direção. Ventos frios árticos ganharam liberdade para avançar muito ao sul. Foi exatamente isso que causou todos aqueles eventos extremos que deixaram o mundo em choque. Neve em junho, seca na Índia, 130 dias seguidos de chuva na Suíça. Tudo isso foi o eco de uma montanha que tocou o céu. O planeta esfriava. Milhões passavam fome. Mas para um grupo seleto de aristocratas ingleses presos pela chuva em uma vila suíça, a verdadeira tempestade estava apenas começando. A catástrofe gerou não só fome, criou monstros, um feito de madeira e ferro, outro de carne, pesadelos e solidão. No ano de 1816, a colheita de aveia, principal combustível para os cavalos, foi perdida. Os preços dispararam 7 vezes. O sistema de transporte de um continente inteiro, baseado na força viva, parou. As cidades corriam o risco de ficar sem comida. Foi então que o barão alemão Karl von Drais, ao observar os cavalos famintos, criou uma alternativa mecânica. Sua máquina de correr, patenteada como Laufrad, era um ancestral desajeitado feito de madeira da bicicleta moderna. 2 pneus, um quadro e um guidão. Sem pedais. Era preciso impulsionar os pés contra o chão. Uma criatura estranha e feia, mas era a resposta para a crise. Um monstro prático, nascido do desespero. Enquanto na Alemanha surgia um monstro de ferro, na Suíça, preso a uma chuva incessante, despertava outro. Na mesma primavera, o Lord Byron chegou à vila de Diodati, às margens do Lago de Genebra, a mais escandalosa estrela do rock de sua época, fugindo da Inglaterra por causa de dívidas e corações partidos. Com ele estavam amigos, o poeta rebelde Percy Bysshe Shelley e sua jovem amada, Mary Godwin. Eles esperavam um verão idílico, caminhadas pelos prados alpinos, mas receberam 130 dias de céu cinza e chuva contínua. Um inverno vulcânico os prendeu entre 4 paredes. Dia após dia, a água cinzenta do lago e as enxurradas batendo nas janelas. O ar dentro dos quartos ficou úmido, pesado.
O tédio se transformou em tortura. Todos os livros já tinham sido lidos, todas as conversas esgotadas. A atmosfera ficava cada vez mais tensa, até que, numa noite em que a tempestade rugia lá fora e as sombras dançavam na lareira, Byron lançou um desafio, só para afastar a monotonia. Cada um deveria escrever uma história de terror, uma competição para passar aquelas intermináveis noites chuvosas. Ninguém imaginava que essa aposta, feita por tédio, mudaria para sempre a cultura mundial. Aquela noite marcou o nascimento de uma escuridão que permanece conosco até hoje. 2 aceitaram o desafio a sério. O médico de Byron, John Polidori, desenvolveu o esboço de seu mentor e escreveu o conto O Vampiro. Foi uma revolução. Pela primeira vez, o sugador de sangue do folclore se tornou um aristocrata, encantador, mortalmente perigoso, um predador que circulava na alta sociedade. Assim nasceu o arquétipo que, décadas depois, se transformaria em Drácula. Mas o verdadeiro titã nasceu em sofrimento. Mary Godwin, com 19 anos e ainda não Shelley, a única mulher entre esse grupo de gênios, demorou a encontrar inspiração. Então, teve um pesadelo. Um cientista pálido curvado sobre sua horrível criação. Uma criatura costurada com pedaços de cadáveres, abre olhos amarelos e úmidos. Naquela noite nasceu Frankenstein, ou Prometeu moderno, e junto dele, um gênero inteiro da ficção científica. 2 monstros imortais, 2 gêneros literários totalmente novos. Tudo isso nasceu diretamente da cinza vulcânica lançada do outro lado do planeta. Frio, chuva e tédio se revelaram o combustível mais fértil para a imaginação. O gênio criativo respondeu à catástrofe global criando mitos eternos. 7 pontos em uma escala de 8. A escala de atividade vulcânica não sente emoções. Ela apenas mede a força capaz de transformar o mundo. 7 pontos de 8. Esse número parece abstrato, sem peso, até você traduzi-lo para uma linguagem que se sente no corpo. Em 1991, o vulcão Pinatubo entrou em erupção nas Filipinas. Muitos assistiram pela televisão. Sua força foi de 6 pontos na mesma escala. Apenas 1 ponto a menos que o Tambora. Esse irmão mais jovem lançou na estratosfera 1/3 do enxofre expelido pelo Tambora. Mas mesmo isso foi suficiente para derrubar a temperatura global em meio grau Celsius. Meio grau parece pouco. No entanto, foi o bastante para desencadear enchentes e secas por todo o planeta. A diferença de 1 ponto não é apenas um avanço, é um salto para uma liga completamente diferente de destruição. O Tambora foi 10 vezes mais poderoso que o Pinatubo. Esta escala nos faz olhar de forma diferente para o nosso lugar no mundo. 7 pontos de Tambora, quase limite máximo do que a civilização moderna já testemunhou, mas não é o limite para o próprio planeta. Existe um degrau acima, 8 pontos. A erupção de um mega-vulcão capaz de mergulhar a Terra em um inverno vulcânico por décadas e colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. É justamente esse impacto que, em teoria, se espera da caldeira de Yellowstone. Nesse contexto, a catástrofe de 1816 deixa de ser vista como uma tragédia distante e antiga. Ela se transforma em um alerta, uma demonstração do que um vulcão, mesmo funcionando abaixo de sua capacidade máxima, é capaz de provocar. E aqui está a maior ironia de toda essa história. No coração da destruição, escondia-se a semente do renascimento. A cinza vulcânica, aquela que bloqueou o sol, causou fome e congelou continentes inteiros. Revelou-se a longo prazo um fertilizante extremamente poderoso. O manto cinzento que cobriu a terra estava repleto de micronutrientes, fósforo, potássio, ferro, tudo que é essencial para um crescimento vigoroso. O veneno que destruiu a colheita de um ano tornou-se o elixir da vida para todas as safras seguintes. A natureza realizou a mais severa e eficiente recuperação dos solos de toda a sua história. Isso não é abstração. Em 1980, o vulcão Santa Helena entrou em erupção nos Estados Unidos. Ele transformou centenas de quilômetros quadrados de florestas exuberantes em um deserto cinza e sem vida. Parecia que aquela terra estava morta para sempre. Mas em poucos anos, a cinza se misturou ao solo, e nessas terras antes mortas, começaram a surgir colheitas únicas e recordes. A região, que sobreviveu a um inferno de fogo, tornou-se um dos principais centros agrícolas da América. Assim, esse ciclo se completa. A erupção do Tambora gerou monstros de pesadelo e ferro, mas também alimentou as gerações futuras. O ano sem verão não foi o fim do mundo. Foi apenas uma primavera cruel, interminável e dolorosa.